Bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso Social Talks da PwC Brasil. Meu nome é Leandro Ardito, eu sou sócio de auditoria e líder de sustentabilidade corporativa e Net Zero aqui na PwC Brasil. Estou muito feliz de estar aqui hoje com nossas convidadas ilustres, com o pessoal do nosso time, para fazer um bate-papo, uma conversa sobre educação e voluntariado como catalisadores de oportunidades. Vocês assistiram um vídeo agora, né, antes da gente começar, que é uma homenagem que a gente fez ao Dia Internacional do Voluntariado, sobre o nosso programa de voluntariado Access Your Potential. Lembrando que o Dia Internacional do Voluntariado foi celebrado na última segunda-feira, dia 5/12. A gente tem a transmissão também, né, a tradução em Libras aqui para a nossa apresentação. Eu vou me autodescrever, eu sou um homem branco, cabelos castanhos, estou usando uma camisa rosa, uma calça escura e atrás de mim tem uma tela com o tema da nossa reunião, o logo da nossa reunião. Vou apresentar rapidamente aqui as nossas convidadas. E, na verdade, acho que eu vou pedir para cada um se apresentar, que eu acho que fica mais interativo, mais gostoso, né, essa conversa entre a gente. Começando aqui com a Alice. Alice, por favor. Obrigada, eu sou Alice Damasceno, eu trabalho na Lenovo, sou Head de Filantropia e ESG para a América Latina. Sou uma mulher branca, cabelos castanhos cacheados, estou vestindo uma camisa branca e uma calça jeans. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sou a Mariana de Lello, eu sou gerente de sustentabilidade aqui da PwC Brasil, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos na altura do ombro, estou usando uma blusa branca e uma calça bege. Bom dia a todos e todas, eu sou Mônica Pinto, eu estou chefe de educação do Unicef Brasil, é um prazer estar aqui, gostaria de agradecer bastante o convite. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtinhos, pretos, estou também com uma blusa branca, uma calça rajada de azul. Olá, bom dia a todos, eu sou Maurício Colombari, sou da área de sustentabilidade da PwC, sou um homem branco, também estou trajando uma camisa branca como a maioria das pessoas aqui hoje, calça jeans e tenho cabelos castanhos e o fundo, como o Ardito comentou, é o tema da nossa campanha. Muito bom. Então, antes da gente começar a nossa conversa, queria agradecer mais uma vez a presença das nossas convidadas ilustres aqui com a gente, para nos ajudar a interagir com a gente, trazer conhecimento, né, e a experiência delas, que eu acho super importante para o objetivo da nossa reunião aqui. Então, já começando com a primeira pergunta, vou contextualizar, falar com a Mônica, mas eu queria contextualizar primeiro, antes de eu entrar na minha pergunta, e eu peguei aqui uns dados para poder falar direitinho, né? A gente percebe que durante o ano de 2022, segundo os dados do IBGE, pelo menos relacionados ao segundo trimestre, o percentual de brasileiros sem ocupação ele caiu para em torno de 9%, alguma coisa parecida com isso, que seria o melhor índice desde 2015, né? Para esse período trimestral. Mas a gente ainda percebe com grande preocupação o que acontece entre os jovens, né? Que embora o índice geral tenha caído para cerca de 9%, entre os jovens, entre 18 e 24 anos, a gente percebe que isso está em torno de 22%. Então, eu queria te perguntar, Mônica, na sua percepção, o que você acha, quais são os principais motivos para essa preocupante situação que a gente vê, principalmente quando a gente faz esse recorte nesses jovens que são o futuro desse país, né? Então, Leandro, super obrigada aí pela pergunta. Eu acho que a gente precisa ter uma visão um pouco histórica do que está acontecendo hoje com o Brasil, né? E a gente pode olhar o copo cheio e o copo vazio, né? Eu prefiro sempre olhar o copo cheio. Infelizmente, o nosso país só se deu conta que a gente ia ter esse bônus demográfico, essa quantidade enorme, né, de jovens que a gente tem hoje no país, cerca de 47 milhões, nos idos dos anos 90. Foi quando a gente começou a se mexer para fazer uma educação de fato de qualidade, né? Para você ter uma educação de qualidade, você tem que ter três coisas: acesso à escola, permanência na escola e uma educação de qualidade. É isso que vai gerar jovens trabalhando, produzindo, empreendendo e tal. Infelizmente, então, diferente de outros países, vamos olhar Singapura, né? Na década de 60, você tinha basicamente
12 anos de escolaridade na década de 60. O Brasil, na década de 90, a gente tinha ali uma média de 4, 5 anos médios de escolaridade. Então, a gente fez muita coisa dos anos 90 para cá. A gente conseguiu incluir praticamente todos os jovens, todas as crianças na escola, mas, infelizmente, a gente não tem a permanência nem a aprendizagem de qualidade que a gente precisa ter. Então, hoje, a gente vivencia isso. A gente começa a ter adolescentes e jovens abandonando a escola lá para os 13, 14 anos. E hoje, o país, apesar de ter todo mundo na escola, apesar de a gente ter hoje em dia uma média de 10 anos de escolaridade, de cada 100 jovens que entram na escola, cerca de 60%, 66% é que completa o ensino médio. E aí a gente que está aqui, né, quer dizer, a gente que está nas comunidades, está nas empresas, a gente observa que os jovens têm uma dificuldade muito grande, né? E eles falam isso para a gente conversando com os jovens, a gente tem um trabalho muito interessante no Unicef, eles dizem que eles não aprendem na escola uma série de coisas que eles precisam aprender na escola. Tem um economista muito interessante que trabalha no INSPER, já trabalhou com o Instituto Ayrton Senna, já fez muitas pesquisas para a gente, chamado Ricardo Paes e Barros, e o PB ele diz o seguinte: existem no mundo inteiro vários fatores de desengajamento dos jovens na escola. Né? A questão do interesse, às vezes, né, a escola não diz respeito àquilo que ele quer fazer, aprender. Questões socioemocionais, né, de relacionamento, ou não estar conseguindo aprender. No Brasil, a gente tem um quarto elemento, que é a questão das desigualdades sociais que a gente vive aqui. A gente é, infelizmente, no século XXI, um dos países mais desiguais. Né? Então, assim, concluindo minha resposta para você, acho que a gente precisa olhar para essa escola, para essa educação, numa perspectiva, já jogando aí para o nosso debate, onde não basta só a escola, nem as redes de ensino trabalharem, a gente precisa fazer uma parceria público-privada com os jovens, né? Onde a gente trabalhe 5 competências, né? O que a gente chama no Unicef de foundational skills, né? Quer dizer, aquelas competências básicas de ler, né? Interpretar, né? Questões de raciocínio matemático, a transferable skills, né? As soft skills, como a gente costuma dizer, as job skills, né? As digital skills e as entrepreneurial skills, quer dizer, como é que a gente rever esse currículo e esse estar, né, no século XXI, que a gente tem que estar aprendendo o tempo todo, né? E é preciso a gente dar essa resposta para os jovens. Eles dizem que eles precisam e querem aprender dessa forma. Oh, que legal. É muito legal estar com vocês aqui, porque a gente aprende a cada palavra que vocês colocam aqui, a gente tem uma reflexão, e 2 coisas me chamaram a atenção nessa tua resposta. Uma que tem muito a ver com o nosso trabalho desde que a gente começa aqui nessa firma, é a essência sobre a forma, né? Não adianta ter uma forma bonita se a essência não tem substância, não tem conteúdo, né? Então tem todo um contexto que precisa estar completo, né? E a segunda coisa que você colocou, que eu acho extremamente importante, e que não é só teoria, de verdade a prática, não adianta achar que o problema não é nosso. Se o problema não for nosso, não vai ser de ninguém e a gente não resolve isso nunca, né? Exato, Ardito. E isso também ajuda a explicar esse crescimento da parcela dos jovens que se encontram em situação de negação de direitos, né? Um levantamento do ano passado, feito por uma consultoria, apurou que o Brasil tinha cerca de 12 milhões de pessoas com até 29 anos nessa condição. Então, há muitas maneiras ali de promover o avanço, né, para esse futuro dos jovens e prepará-los para o mercado de trabalho. A minha pergunta vai para a Alice. Alice, como você enxerga esse cenário? Qual que é o papel da iniciativa privada nas ações de voluntariado corporativo? Legal, obrigada, Mari. Eu vou continuar um pouquinho pegando um contexto que a Mônica já deixou aqui, quer dizer, se a gente pegar esse jovem que já tem todo esse histórico que a Mônica trouxe de falta de interesse, de repente a escola não está oferecendo aquilo que ele quer, e vamos colocar uma coisa que a gente viveu, está vivendo ainda, que foi essa questão da pandemia, né? Se a gente pensar, a gente teve que, de um dia para o outro, virar todo mundo digital. Você saiu do analógico para o digital, a gente não estava preparado, ninguém estava preparado, e eu acho que quando a gente vai olhar esse jovem, ele talvez tivesse um anseio pelo digital, gosta, já é um nativo digital,
mas ele não tinha os meios. Então, ou ele não tinha um equipamento, ou às vezes ele tinha um equipamento que ele precisava compartilhar, ou ele tinha equipamento e não tinha conectividade. Então, eu acho que a situação que a Mônica colocou, o retrato que a Mônica colocou, ficou pior ainda. E aí eles perderam o interesse e muitos acabaram deixando a escola de lado. Mas eu acho que a gente também precisa olhar, também como a Mônica gosta de olhar o lado meio cheio do copo. Eu acho que tem uma oportunidade gigante que toda esse empurrão que a gente teve para a digitalização trouxe para os jovens. Se a gente olhar hoje, tudo é digital. Você vai pedir comida? Digital. Você vai falar com um amigo? Digital. Você vai fazer uma consulta médica? É digital, né? Então, hoje as empresas, inclusive empresas que não se consideravam empresas mais ligadas à tecnologia, necessitam da tecnologia para entregar os seus serviços, os seus produtos. Então, o que acaba acontecendo, existe um gap enorme entre a necessidade que o mercado tem hoje e profissionais que estejam preparados, profissionais de todos os níveis. Então, aqui nasce uma oportunidade gigantesca de formação desses jovens e as empresas têm um papel muito grande aqui. E aí eu vou contar um pouquinho o que a gente tem feito na Lenovo. A gente tem uma fundação, a Lenovo Foundation, que eu tenho a honra de gerir aqui para a América Latina, que é o nosso braço de investimento de impacto social, e percebendo exatamente isso que estava acontecendo, entre esse gap que existia entre o que o mercado precisa e as pessoas que perderam emprego, estavam desempregadas e tal, a gente percebeu que tinha uma oportunidade de você incentivar a capacitação das pessoas exatamente para trabalhar em tech. Então, no ano passado, a gente abriu um edital público de projetos no mundo todo para receber postulações de projetos que estivessem focando na formação de jovens e adultos para trabalhar com tecnologia. E foi sensacional. Na realidade, a resposta que a gente teve foi enorme. A gente teve o privilégio de poder escolher projetos com impactos maravilhosos e fazendo a diferença no jovem, né? E tanto que esse ano a gente repetiu, estamos no auge aqui da avaliação dos projetos, todo mundo enlouquecido. E nesses projetos entra uma oportunidade muito grande da gente convidar os nossos profissionais, da mesma forma que vocês da PwC, e muito semelhante ao programa que vocês estavam mostrando, de trazer um gostinho a mais aqui na formação desse jovem. Então, desde você ajudar ele, como você faz um currículo, que é importante ter um perfil no LinkedIn, uma palestra sobre determinado tema de tecnologia que pode ser relevante, enfim, tem uma gama de oportunidades. E a gente teve a sorte de conseguir ter um engajamento muito, muito forte dos nossos profissionais com respostas lindas. Na realidade, acho que tem um rol aqui de situações onde a gente teve tanto o jovem que foi o beneficiado da ação, quanto o profissional que foi quem promoveu a ação, realmente nessa situação muito positiva, né? Então, eu acho que tem papéis, eu acho que a empresa tem um papel muito grande e tem oportunidades incríveis. Muito legal. Não, só comentar, parabéns pela iniciativa e pelo programa de vocês. E uma coisa que eu percebo também, quem acha que o problema não é dele, né, mesmo profissionalmente, um dia não vai ter gente para contratar no mercado de trabalho, porque não vai ter gente preparada. Exato. Então, e a satisfação da gente participar de um programa como esse, que são ações tão simples e tão, né, relativamente fáceis de fazer que... Maurício, por favor, desculpa te interromper. Não, tranquilo, desculpa eu. Eu só queria comentar, Alice, que isso é super relevante o que as empresas têm feito, só que ao mesmo tempo isso não é algo que é pervasivo e massificado, né? Então, algumas empresas fazem, outras não. Nós temos um dado que indicam que 66% dos jovens, Mônica, consideram que as empresas não fazem o suficiente para a sua formação, para o seu desenvolvimento, para que de fato possa crescer dentro das empresas, né? E um outro dado importante é que os estudos começam a demonstrar qual o impacto da pandemia e principalmente do estudo remoto no aprendizado das crianças, né? Eu, por exemplo, tenho 2 adolescentes em casa e eu pude perceber que ainda que eles têm o privilégio de ter os recursos, ainda assim tiveram dificuldades muito grandes no aprendizado, né? Então imagina aquelas crianças que sequer tinham o computador para acompanhar as aulas, né? Então isso foi realmente algo muito dificultoso no decorrer da pandemia, né? E aqui na PwC eu sou responsável por essa agenda ESG, e a agenda ESG, efetivamente, ela trata do quê? Ela trata como as empresas, né, podem olhar para os aspectos
sociais e ambientais e de governança também. Aqui a gente está falando muito do social, e acho que isso é inclusive algo que está acontecendo no Brasil, porque mundialmente hoje, até por questão de mudanças climáticas, enfim, a pauta ESG ela acaba tendo um foco muito no aspecto ambiental e de como o mundo está tratando em questões de clima, e menor no aspecto social, né? Então, aqui no Brasil eu vejo de fato as empresas procurando incorporar essas temáticas sociais, ainda que é um pouco mais difícil de tangibilizar do que a pauta ambiental, e aí eu vejo um espaço grande, mais do que um espaço, uma necessidade entre uma colaboração entre o público, por meio de, enfim, de políticas, né, de políticas públicas, e o privado por meio de essas ações, enfim, de voluntariado, de incentivo, de treinamento, de investimento nesses jovens para que eles possam efetivamente desenvolver as suas carreiras. E aí minha pergunta para você, Mônica, é como que você está vendo, de fato, esse trabalho conjunto entre público e privado, especificamente quando a gente fala na educação? Você acha que isso efetivamente ocorre? Você vê, vamos dizer assim, as políticas públicas sendo complementadas pelas iniciativas privadas, ou são duas agendas que têm corrido de forma paralela e que muitas vezes não se conversam? Como é que você tem visto essa interação? Então, Maurício, eu acho que muitas coisas bacanas também foram feitas, né? Eu estou nessa jornada há mais ou menos 25 anos e acho que a gente aprendeu muitas coisas, né? Eu acho que o investimento social privado aprendeu muitas coisas, né? Eu sou do Conselho de Governança do GIF também. E acho que a gente aprendeu que tem que ter um lugar de empatia e de escuta muito grande, né, para as redes. Algumas fazendo um trabalho de desenvolvimento, né, de gestão, de habilidades e competências nessa área, em diálogo com as empresas locais ou empresas investidoras. E eu queria aqui destacar a necessidade da gente, de fato, conversar com adolescentes e jovens, né? Eu acabei de vir também de um encontro na América Latina e Caribe e tinham jovens da região toda conversando com a gente, do Unicef, com a nossa área de adolescentes, educação e early childhood. E o que eles colocam é isso, olha, tem jovens que dizem que não querem voltar para a escola, ou que não querem estar nessa escola. A gente quer. Só que a gente quer uma escola diferente, a gente não quer essa escola chata, a gente quer que vocês nos ouçam, a gente quer aprender isso. Então, acho que no país a gente avançou bastante. Não adianta também a empresa, a iniciativa privada chegar com uma solução top-down, e nem adianta também as redes não conversarem com os seus professores e com as empresas locais e com os jovens. Eu acho que vocês que estão no mundo corporativo, né, e a gente do lado das Nações Unidas, a gente sabe que hoje em dia, na verdade, a gente tem que aprender o tempo todo, né? Não são os jovens que têm que aprender o tempo todo. A gente tem que aprender o tempo todo. E eu acho que vocês têm a potência e a capacidade de desenvolver soluções aonde a gente tenha um diálogo intergeracional muito mais rico, né, e que, de fato, traga a expertise, as competências que as juventudes têm, né, e a experiência, né, e o engajamento que gerações mais velhas têm também. Então, a Alice estava falando de alguns dados, me lembrei aqui de um estudo que a gente acabou de fazer com o IPEC, agora em agosto, onde de todos os jovens que a gente ouviu, de 11 a 19 anos, né, a gente descobriu que cerca de 20% desses jovens não estão estudando neste momento, né, muito agravados pelo contexto da Covid. Então, esses jovens que já vinham no início da pandemia dizendo que iam abandonar a escola, muitos abandonaram. A gente teve um aumento, né, de jovens que abandonaram a escola. E eles abandonaram por quê? Né? Porque eles precisam trabalhar, né? Ou porque eles não conseguiram aprender exatamente nesse mundo digital, eles não conseguiram aprender pelo que você e a Alice trouxeram, né? Ou as suas escolas não abriram. Muitas escolas no nosso país abriram no meio do ano. Então, assim, né, o que a gente tem que dialogar com as redes públicas para que isso não volte a acontecer em outras situações de crise que a gente pode vir a viver, né? Ou esses jovens estão tendo que cuidar de pessoas nas suas casas, né? Dos jovens que estão na escola, 21% disse que talvez abandone, porque precisa trabalhar.
Então, assim, a gente tem que ter essa concertação nacional, né? Quer dizer, o que as empresas do lado do investimento social privado podem fazer, né? Ou dentro das suas empresas, numa perspectiva de ESG, o que a gente pode fazer para que os jovens que estão trabalhando e estudando não parem de estudar, né? Ou o que é preciso desenvolver que eles não conseguiram desenvolver ao longo da sua vida escolar e preparar as nossas equipes, os nossos times para desenvolver esses jovens. Todos nós podemos fazer alguma coisa, né? Isso não está na área de RH, isso não está no projeto que recebe jovens, mas todos os executivos, o que a gente pode fazer, né? A gente tem para encerrar, a gente tem uma iniciativa no Unicef chamada 1MIO, né? 1 milhão de oportunidades. É uma plataforma exatamente para gerar oportunidades de formação, de empregabilidade, de renda para esses jovens. A gente já teve nesses últimos tempos 200 mil oportunidades efetivadas, são 90 empresas que estão com a gente. E, enfim, acho que todos nós temos que fazer alguma coisa, né? Então, a gente está com redes estaduais, então, voltando a essa questão do público-privado, a gente itinerou por esse país todo, a gente está com mais de 1.800 governos, né, municipais e estaduais junto com a gente. Então, acho que tem muita solução aí na mesa para a gente conversar, dialogar, né, e trabalhar junto. Se eu puder só fazer um comentário muito interessante disso que você está falando, Mônica, e voltando para aquele tema que eu trouxe do ambiental versus o social, o ambiental tem uma característica que, vamos imaginar que a empresa tem um consumo de energia, tem um consumo de água, emite gás do efeito estufa, são coisas que são mensuráveis e objetivas, né? Então a empresa faz uma iniciativa e ela consegue ver esse resultado prático, se aquilo reduziu X% o consumo de água, se as emissões foram reduzidas, então isso acho que fica claro para a empresa. Quando se olha para o social, as empresas têm dificuldade de tangibilizar principalmente o impacto das ações daquilo que estão fazendo, né? Normalmente, a empresa pega uma verba e fala assim, puxa vida, eu vou pegar essa verba, eu vou colocar em alguma iniciativa e o meu papel está feito, né? E muitas vezes as empresas não sabem, será que eu estou de fato colocando aquela verba na causa correta, que faz sentido para mim, para o meu entorno, para a comunidade? Então, acho que esse tipo de iniciativa que você traz é muito importante, porque a empresa acho que se sente mais confortável em investir em algo que depois vai poder ver os benefícios de uma forma mais tangibilizada. Então, acho que esse é um caminho importante para as empresas pensarem quando olham para o social, né? Então, acho que o ambiental hoje eu vejo um pouco mais, apesar do desafio ser gigantesco, as grandes empresas têm um caminho. O social, as empresas ainda estão, na minha opinião, no início de uma jornada de perceber como tratar questões como essa que vocês estão trazendo, acho que como o trabalho que a Unicef faz, então acho que isso é muito relevante para as empresas levarem em consideração, acredito. Não, muito legal. E aí 2 comentários em cima do que a Mônica e você colocaram, Maurício. Voltando no tema do substância e forma, né? Se eu fiz o meu papel, mas fiz de fato o meu papel, ou estava tentando limpar minha consciência e achar que fiz alguma coisa? E a segunda é quem está no mundo corporativo sabe que não adianta eu oferecer para o cliente aquilo que eu quero que o cliente queira. Sim. Mas tem que entender qual é a necessidade do cliente e desenhar o meu serviço ou o meu produto para que atenda a necessidade dele e o anseio dele, senão eu não vou vender nada, né? Então é bem parecido com com os desafios que a gente tem nessa área, pelo menos fazendo um pouco, né, desse intercâmbio com o mundo corporativo, esses 2 comentários que eu queria fazer. E aí, Mari, o que você acha? Certamente. É importante falar que as parcerias entre os governos, a iniciativa privada que privilegiem essa preparação técnica dos jovens, especialmente no novo contexto do ensino médio, certamente são um caminho promissor, né? Acho que não tem muita técnica diferente disso, não existe nada para a gente avançar que já não seja conhecido, né? É colocar a mão na massa e de fato acontecer. Lá na Lenovo, nas suas andanças, o que você enxerga esse cenário? Como você vê esse desafio ali para as empresas? Então, eu antes queria só comentar uma coisa, pegando tanto que o Colombini quanto o Ardito falaram. A gente tem que enxergar o desafio do social com o olhar que a gente tem para os negócios. Você tem que ter a mesma lógica, é isso, é você compreender o contexto, o anseio do teu cliente, que talvez você não chame de cliente, você chame de beneficiário, de organização, enfim,
e tratar ele com a mesma lógica que a gente trata os negócios. Eu acho que aqui talvez tenha um caminho muito interessante para a gente, de fato, enfrentar o S aí no meio desse nosso ESG, né? Mas vindo na tua pergunta, Mari, eu acho que quando a gente propõe para os nossos profissionais esse engajamento, a gente está fazendo como empresa um bem enorme. Porque se você pensar, o que é essa relação que se dá do voluntariado, né? É você levar a empatia que a Mônica já mencionou, colaboração, respeito, senso de que você participando de uma coisa mais grandiosa. E é isso, o ser humano precisa disso. O ser humano precisa se sentir parte de alguma coisa. Ele precisa se sentir respeitado, ele precisa saber que ele faz parte. Então, eu diria que as pessoas têm a vontade de fazer algo. É inerente do ser humano isso. Grande ponto. Normalmente, eles não sabem como fazer. Se você pegar no contexto de uma empresa, vão perguntar para os profissionais, você queria fazer trabalho voluntariado? Ah, eu queria. Você sabe onde ir? Putz, não sei. Tenho medo, não sei se a organização é idônea, não é? A gente conhece as organizações extremamente gigantes e libadas com exemplos maravilhosos, como o que a Mônica trouxe do Unicef. Mas, se a gente olhar, o IPEA fez uma pesquisa em 2020, o mapa das organizações da sociedade civil. O Brasil tem 815 milhões de organizações sociais. As pessoas não conseguem chegar. Então, eu acho que a empresa tem um papel, Mari, muito importante de ajudar nesse matching, né? Por quê? Porque você acaba tendo uma estrutura no qual você pode fazer um processo de due diligence, verificar se eles são idôneos, se estão preparados realmente para receber o teu profissional, você ajudar, inclusive, nessa compreensão do contexto, do que eles precisam e propor uma coisa que realmente faça sentido, né? Então, eu acho que tem um papel que as empresas precisam desempenhar nisso e que elas podem, sim, oferecer para os seus profissionais, né? A gente, além daquelas ações nos projetos que eu comentei com vocês, a gente tem também um mês de serviço, muitas empresas têm essa prática também, a gente chama internamente de Global Month of Service, onde a gente tem funcionários do mundo todo, né? A gente está em 180 países, funcionários que se mobilizam ao mesmo tempo. Então, a gente chama que é um mês que a gente tem realmente, coloca aí na praça uma força para o bem, né? A empresa incentiva, não só com recurso financeiro para que a ação aconteça, mas também libera o profissional para que ele use horas de expediente. E acho que isso cria um senso tão bacana no voluntário. A gente tem feedback dessas ações, tenho certeza que vocês têm aqui também. Acho que no vídeo isso ficou bem claro. A pessoa sente orgulho de pertencer daquela empresa. Então, eu acho que a empresa se beneficia, acaba retendo o funcionário em muitos casos, né? Então, ela tem essa contribuição, né? Então, tem esse papel, mas eu acho que ela tem uma coisa muito grandiosa que ela propicia para os seus profissionais. Eu posso voltar a essa questão do digital? Dá tempo da gente? Claro, à vontade. Então, vários estudos que a gente fez recentemente, né, falam dessa questão do não acesso, né? Existe uma pesquisa, né, feita pelo NIC-BR, né, do TIC Educação, que a gente sabe que tem muitos adolescentes que não acessam, né, quer dizer, não tem pacote de dados, não tem, né, ou tem um equipamento que compartilha com a família, a gente viu isso agora na pandemia. Mas o que os adolescentes e jovens dizem para a gente é que, obviamente, que eles consomem, né, enfim, informação e trocam, né, muito pelo ambiente digital, mas eles falam que eles precisam da gente para desenvolver as suas competências do uso da tecnologia, tanto para aprender, que foi o que você trouxe, quanto para trabalhar, né? Então, assim, existe um mito de que isso aqui é uma coisa que o jovem, o adolescente domina, ele diz que não. Né? Então, assim, o que a gente pode desenvolver como experiências didáticas, experiências formativas, nós, né, do lado da educação, né, as empresas, para que, de fato, os jovens tenham um uso responsável, né, produtivo, né, empreendedor, usando tecnologias. Né? Então, assim, eu acho que isso é um eixo super bacana da gente estar junto pensando soluções. E aí, se eu puder só comentar em relação a isso, e aí eu falo muito mais do meu, vamos dizer assim, pela minha visão de pai do que a visão de profissional, e o que eu vejo é que ao mesmo tempo que existe essa dificuldade, Mônica, tem muita distração.
Ou seja, a questão de você ter que dedicar um tempo para estudar ou para uma atividade profissional dentro da sua casa, quando a gente estiver falando de trabalho remoto, eu vejo que eles acabam sendo facilmente distraídos, e aí eles estão, quando eu vejo uma criança estudando e está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, né? Está estudando, está falando com um colega, está vendo um vídeo e muitas vezes está querendo jogar alguma coisa. Então, eu acho que isso e aí você até comentou, né, sobre o interesse de fato, e se de fato a forma como esse conteúdo está sendo passado para o jovem, para o adolescente, realmente desperta aquele interesse, chama e segura a atenção, né? Então, acho que além desse desafio, primeiro, de ter o equipamento, de saber usar, e quando você tiver tudo isso, você vai... Hoje o jovem faz 4 coisas ao mesmo tempo, né? E muitas vezes acaba não dedicando a maior parte do tempo naquilo que é o mais importante naquele momento, né? Então, eu tenho visto isso muito na prática. E os jovens dizem isso, viu, Maurício, que assim, eles precisam aprender, ao aprender a usar, não é o aprender só técnico, né? Mas é como é que, de fato, eu consigo reter minha atenção, aprender, aprofundar conhecimentos, trocar, produzir, analisar, quer dizer, são habilidades e competências que são difíceis não só no presencial, mas no digital também, né? Então, como é que isso E aí a gente tem um grande desafio e muita oportunidade também, né, para poder catalisar e motivar e também educar e preparar as pessoas, os jovens principalmente. Durante a pandemia a gente aprendeu que muita coisa que a gente fazia presencialmente a gente pode fazer virtualmente. Então, reuniões internacionais, você viajava um dia para ir, um dia para voltar, fazer uma reunião de um dia, você perdia a semana inteira. E hoje em dia, com uma reunião de 1 hora ou, sei lá, 4 horas virtual, você consegue resolver tudo o que você ia resolver. Então, o dia que a gente tiver acesso disponibilizado para quem precisa ter acesso, porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade grande também, que é o acesso às ferramentas e até a própria internet. E conseguir, de alguma forma, identificar como a gente consegue potencializar o interesse do pessoal e educar, a gente vai ter uma oportunidade muito maior de fato, né, como diz o slogan, né, da conversa aqui, catalisar, né, esse crescimento e essa preparação. O que você acha, Mari? Algum comentário adicional sobre a gente isso? vê muito isso no Axis, né, que é o nosso programa de esperando voluntariado aqui da PwC, voluntariado corporativo. A gente forma 400 jovens por ano, então é muita gente. E são muitas histórias, é uma troca, uma conexão incrível que a gente tem aqui, né? É uma participação deles muito intensa e da nossa parte também, é um ganho ali, né, dos dois lados. De acordo com uma pesquisa, olha só esse dado, do voluntariado no Brasil em 2021, o país teve 57 milhões de voluntariados ativos no ano passado. Desse número, 15% foram engajados por meio de programas empresariais. Alice, minha pergunta novamente aqui para você. Como você observa o papel das corporações no incentivo ao voluntariado e por que essa participação das empresas é assim tão importante e relevante? Eu acho que as empresas, como eu estava comentando antes, eu acho que a empresa tem um papel de facilitar. E eu acho que voluntariado é um negócio assim, eu brinco que é uma mosquinha que te pica. Uma vez que você fez, você vai fazer para sempre. Então, eu acho que a empresa tem esse papel de estimular talvez essa primeira experiência, de realmente dar a condição de conforto para que aquele profissional se desloque, resolva dedicar seu tempo, seu talento para o que seja aquela causa, para que ele comece. Então, eu acho que tem esse primeiro papel, né? Um segundo, eu acho que hoje em dia, você pensar, talvez a coisa que a gente mais precise é tempo, né? Para tudo. Você está sempre correndo, você está sempre com um monte de coisa. Então, eu vejo também uma coisa muito positiva quando você tem empresas que têm um programa estruturado, ou seja, você já está poupando tempo daquele profissional de buscar a organização, ver o que eles precisam, etc. Você está, então, economizando aquilo que é o que ele tem de mais importante para que ele possa dedicar esse tempo. E, em cima disso, você tem também empresas que acabam permitindo que ele utilize seu tempo de expediente pago para também fazer essas ações, né? Então, eu acho que e é interessante, Maurício, que você vê isso nas empresas grandes, mas você começa a ver um movimento muito interessante das empresas menores também, fazendo esse tipo de atividade, promovendo esse tipo de atividade,
seja numa tentativa de fazer, vamos então fazer uma atividade voluntária para fazer um team building, uma conexão da equipe, e ali, puf, mosquitinho picou, a pessoa já vai ficar, né? Então, eu acho que tem várias formas, e hoje é algo que você vê presente em empresas de todos os portes. Claro que as grandes corporações talvez tenham um pouquinho mais de estrutura para isso, mais recurso, mas eu vejo também isso acontecendo, migrando aqui para todo mundo, né? Então, eu acho que as corporações têm um papel fundamental, que talvez seja esse, assim, ajudar no primeiro passo. É isso, eu acho que um desafio grande também é ter a rastreabilidade do pós, né? O que a gente fez? Qual foi o impacto disso na vida dessas pessoas, né? Acho que é um grande desafio. Posso fazer uma observação? Acho que a Alice trouxe um aspecto bacana e também aí pela minha experiência, observação pessoal e profissional, essa questão do voluntariado, de quem faz, uma vez não para mais de fazer, eu acho que hoje em dia a gente já tem esse tipo de situação sendo até cientificamente explicado, né? Ou seja, fazer o bem para o outro, na verdade, além do bem que você está causando para aquela outra pessoa, causa o bem para a própria pessoa, né? Isso já essa sensação de bem-estar, isso aí já está comprovado cientificamente que ocorre, né? E até usando um exemplo, hoje, antes dessa reunião, nós temos um programa aqui na PwC que chama Women in Leadership. Então, nós identificamos algumas mulheres de alto potencial e aí essa mulher tem um sponsor, né, dentro da firma, dentro de um sócio ou uma sócia da firma, que vai acompanhar durante um período o desenvolvimento daquela mulher. E hoje, no encerramento, além do bem-estar das mulheres, né, que foram as sponsories, vamos chamar assim, os relatos daqueles que participaram também é muito importante pelo bem-estar daquilo que trouxe de ver alguém de fato se desenvolvendo e também pensando no seu próprio desenvolvimento. Então, e aí o que as pessoas falavam, Alice, que fiquei muito feliz em participar, mas eu quero participar do próximo. Então aí você fala assim, chega uma hora que você fala assim, olha, não dá para você participar de todos, você tem que dar oportunidade. Então, além daquela pessoa que foi a beneficiada, quem foi o sponsor quer mais e mais e mais, é interessante eu ouso isso. dizer que quem é o voluntário, ou seja, quem estava nesse papel de sponsor, eu tenho certeza que esse bem-estar que ele tem, talvez seja até maior do que o benefício que ele gerou para aquela pessoa. É uma coisa realmente incrível e que faz quero mais. Exatamente. Então é ótimo isso. Eu ia comentar a importância da coerência, né? A gente traz um discurso, né? A companhia traz um discurso, o mundo corporativo traz um discurso, mas não permite, por outro lado, que o seu colaborador tenha a oportunidade de desempenhar. Então, esse exemplo que você trouxe, que tem um mês lá que vocês fazem o direcionamento para isso, é super legal. E acho que mostra a coerência. E outra coisa que eu ia dizer, né, cada vez mais os profissionais de hoje, os profissionais de amanhã e do futuro, tem muito vínculo com propósito. Então, ou tem propósito, não tem meio propósito, mais ou menos. Ou tem propósito ou não tem. Ou eu sou coerente ou eu não sou coerente. Então, essa necessidade a gente se fala muito em greenwashing, né, da área ambiental, mas poderia chamar de social washing, alguma coisa assim. Finjo que faço, mas não faço. Ou faz ou não faz. Você vai fazer? Vou fazer direito, porque assim, não é adicional. Isso acho que é parte da nossa responsabilidade, né? Não sei se alguém tem mais um comentário, senão eu vou começar a abrir para as perguntas. Não sei se o pessoal mandou perguntas pelos canais. A gente tem aqui uma para o Maurício Colombari, essa primeira pergunta aqui, do papel da iniciativa privada. Colombari, frente às pautas da Agenda 2030, é fundamental para a sociedade avançar no desenvolvimento digno e justo de toda a população. O que vai acontecer com as empresas que não estão olhando para temas voltados para ESG de um modo geral? Eu vejo assim, Mari, eu acho que ESG é um movimento que, na minha opinião, eu sou um pouco suspeito para falar, mas que veio para ficar. Aí o pessoal fala, mas tem uma fadiga do ESG, tá? Tudo bem, você pode não quer chamar mais de ESG? Pode chamar de qualquer outra coisa. Eu mesmo prefiro falar sempre de um conceito mais de sustentabilidade, enfim. ESG, na verdade, é a forma como o investidor olha para uma empresa pelos pilares ambiental, social e de governança. O ESG é muito focado para o investidor e hoje tem sido adotado mais ou menos quase como um sinônimo de sustentabilidade, sendo que são duas coisas diferentes, né? Sustentabilidade, a gente tem um olhar mais amplo de todas as partes interessadas,
o ESG fala muito daquilo, quando o investidor olha para aquilo que gera valor para aquela organização, não que sustentabilidade não, mas existem coisas que, dentro da sustentabilidade, que transcendem esse olhar do investidor, se aquilo vai gerar valor imediato ou não, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de educação, né, Mônica? Você sabe disso, que educação é algo que você faz e você não vai ver o valor, talvez no ano que vem ou daqui 2 anos. A gente tem que ter um olhar de longo prazo, né? E muitas vezes isso nas corporações é um conceito um pouco diferente, né? A gente não pode negar que tem um imediatismo, tem algo um pouco mais nem no ano que vem, no mês que vem, no trimestre que vem, né? Então, eu gosto de ter esse olhar mais de sustentabilidade, especialmente quando a gente fala de aspectos sociais. E eu vejo esse movimento ganhar corpo, né, Marinha? Assim, podem ter empresas que fazem porque está todo mundo fazendo e não tanto pelo propósito? Pode, mas para mim, se estiver fazendo, o propósito fica secundário. Para mim, o problema é que se está falando que é o greenwashing, ou social washing, o que for, é se você efetivamente comunica que faz alguma coisa e não faz. E isso aí, de fato, é grave e cada vez mais vai ser punido. As empresas vão começar, já estão, né? E vão começar cada vez mais a ser cobradas por isso. Então, eu particularmente vejo esse movimento das empresas terem um papel mais preponderante nas questões sociais e ambientais como algo que no tempo só vai aumentar, porque quando a gente olha, e até trazendo novamente a questão ambiental, o que está acontecendo no clima do mundo é algo que, se não houver de fato uma conexão entre as políticas públicas e as empresas, a gente vai entrar vamos dizer, em eventos extremos que vão colocar em risco a nossa própria sobrevivência, não olhando aqui daqui 5 anos, mas daqui 30, 50, 100 anos, né? E no aspecto social é a mesma coisa, né? Se a gente não cuidar dessas questões como desigualdade social, como esses gaps de educação, a gente vai ter uma sociedade que a gente vai ter problemas sérios, né? E a gente percebe isso acontecendo pós-pandemia em vários países. É só abrir o jornal e ver exemplos do que aconteceu, por exemplo, no Sri Lanka, que é um país que era relativamente calmo, e você vê, né, entrou em convulsão social exatamente porque as pessoas não tinham dinheiro para mais nada devido à inflação e várias coisas, e isso acontece, enfim, na América Latina e em várias outras questões, né? Então, eu vejo que aquelas empresas que não se engajarem nessas pautas e começar a tratar isso de forma muito séria, vai ter problemas até mesmo em relação à licença para operar, né? Porque quando a gente fala de ESG ou de sustentabilidade, a gente tem o olhar interno das empresas, o olhar da minha própria operação, mas tem um olhar que vai além dos muros para toda a cadeia de valor, né? Então, se você está numa empresa aqui e a sua cadeia de valor não está sendo responsável em relação a algo que você acredita, as empresas vão começar a procurar uma empresa que seja mais alinhada com os seus princípios, entendeu? Então, eu particularmente sou otimista, eu vejo apesar de algumas críticas, eu vejo esse movimento acontecendo, e eu acho que esse movimento vai ficar cada vez mais intenso e mais sério à luz do tamanho dos desafios que a gente está vendo, tanto na pauta ambiental quanto na pauta social, que é o objetivo principal aqui que a gente está discutindo hoje. Dá tempo de eu fazer uma pergunta? Claro, à vontade. Então, Maurício, perguntar. Isso que você está trazendo me provoca a retomar uma coisa que a gente estudou no país há uns anos atrás, quando a gente começou a montar a nossa Base Nacional Comum Curricular, que está prevista na Constituição, mas que o país não tinha ainda, né? E a gente conseguiu promulgá-la em 2017 e 2018, e a gente foi olhar para bases curriculares de outros países, né? Então, você pega uma Nova Zelândia, você pega os Estados Unidos, você pega, enfim, Canadá, são países que escolheram determinadas temáticas, porque você, quando pensa a sua empresa, né, ou quando você pensa o seu futuro, qual é o projeto, né? Quer dizer, onde é que você quer chegar, né? E a gente tem que ter um projeto de nação, a gente tem que ter um projeto de país. Então, esses países escolheram sustentabilidade, programação, línguas, quer dizer, quais são os core, né? Quer dizer, quais são as questões que todo cidadão daquele país tem o direito de estar preparado e formado para a sua vida, para o seu futuro, né? Então é isso, é um jogo de ganha-ganha, né? É uma questão de corrente do bem, né? Para além, né, das nossas vidas profissionais ou pessoais, mas a gente se entender como indivíduos que fazemos parte de um país e planetariamente do mesmo mundo, que tem seus limites, né? Suas questões que a gente precisa de fato enfrentar. Então, se a gente não tem essa visão realmente de longo prazo, né, e me lembro que uma vez eu vi isso do ministro da Educação de Singapura, ele dizia, olha,
A gente era uma ilhazinha na década de 60, a gente não tinha riqueza natural nenhuma. O que a gente tinha? A gente tinha gente. Então, vamos investir em pessoas, né? Quer dizer, o Brasil é um país riquíssimo, a gente tem uma diversidade riquíssima, a gente tem povos tradicionais riquíssimos, que têm uma visão muito mais holística de natureza, espiritualidade, recursos naturais e pessoas. Por que a gente não se reconecta, né, com essas coisas, né, enquanto empresa também, e estabelece os nossos KPIs, né? Quer dizer, todos nós temos os nossos KPIs, e os jovens têm. Né? Quer dizer, eu queria de novo trazer isso aqui, né? Eles sabem, no dia a dia, no corre-corre da vida, o que faz a diferença para eles. Então, eles têm pressa de resultado. Né? Quer dizer, esse senso de urgência que as empresas têm, os jovens têm também. Então, vamos lá, né? Muito legal, Muito muito bom. legal escutar de vocês isso. Eu vou trazer uma última pergunta e eu vou abrir para vocês duas. A gente já tocou nisso, mas eu queria ouvir mais uma vez em relação aos benefícios da conexão e troca de experiência que surgem a partir das ações voluntárias para a empresa e demais públicos envolvidos. A gente já falou nisso, mas se vocês tiverem algum comentário adicional, porque eu estou aprendendo muito com vocês hoje aqui, está muito legal. Eu vou pegar um termo que a Mônica falou e eu vou elevar ele a mais potência. Para mim, essa troca, ela é um ganha, 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 um ganha quinta potência. Por quê? Ganha o voluntário, como a gente já falou, que tem todo esse sentimento de ter feito alguma coisa. Ganha o beneficiário, por aquilo que ele recebeu. Ganha a organização aonde o beneficiário está, porque muitas vezes o voluntário está ajudando ali com o braço em alguma coisa que eles não tinham condições de fazer. Ganha a empresa que está proporcionando isso, pelos motivos que a gente já falou. E ganha a sociedade. Né? Então, para mim, essa troca é uma das espirais positivas mais potentes que a gente tem e que é uma coisa muito simples da gente colocar em prática. Né? Então, repito o que a Mônica falou. Vamos! E Alice, acho que quando você fala desse ganha-ganha, tem uma questão que a gente vem vivenciando no Milhão de Oportunidades, no MIO, que vai muito ao encontro do que você falou. As pessoas querem ser voluntárias ou as pessoas querem, no seu trabalho, fazer esse coaching dos jovens, mas elas não sabem como. Então, no Milhão de Oportunidades, a gente vem, eu acho que das belezas do projeto, é que a gente vem auxiliando muitas empresas a desenvolverem protocolos, desenvolverem experiências, de fato, de coaching, aonde elas consigam desenvolver essas competências e habilidades, né? Quer dizer, não é trivial você numa mesma empresa, a gente sabe disso, né? Você conviver com culturas e com jovens que chegam das quebradas, né? Ou de realidades de vida tão diferentes. Então, como é que você, enquanto empresa, enquanto instituição, você também se prepara os seus profissionais para conseguir, de fato, desenvolver essas juventudes, né? Então, acho que isso é essencial num processo de voluntariado dentro de uma empresa, né? Como todas que fazem isso. Muito bom. Eu achei que era a última pergunta, mas o pessoal mandou mais duas aqui. Se a gente puder aproveitar esses últimos minutos aqui para sugar o conhecimento de vocês. Mônica, teve uma que veio para você. Como a instituição, como a Unicef, como uma instituição como a Unicef pode e deve fomentar o investimento social privado nas organizações, como você avalia o cenário atual? A gente já passou um pouco sobre isso, mas... Mas se eu puder só complementar e você Vai. puder comentar, Mônica, em relação a essa temática, e talvez seja uma dúvida, além de como vocês podem fomentar, acho que o caminho inverso também. Se uma empresa quiser conectar com vocês, como é que funciona isso na prática? Se você puder comentar para o público que está ouvindo, acho que muitas vezes as empresas também podem não ter o caminho. Então, super obrigada aí pela pergunta, Leandro e Maurício. De novo, né, a nossa visão é que a gente tem que buscar essa parceria público-privada e jovens no nosso país e no mundo como um todo. Nesse momento, aquilo que eu acho que tem mais valor dentro daquilo que a gente vem fazendo é o reconhecimento e o conhecimento que o Unicef, como fundo, né, das Nações Unidas, tem dos territórios. Né? A gente está em todo o país, a gente, por exemplo, faz busca ativa escolar em 3.460 municípios.
A gente tem projetos como Trajetória e Sucesso Escolar que combatem o fracasso escolar, essa cultura de exclusão que, infelizmente, a gente vive no nosso país. A gente tem o selo Unicef nos municípios do semiárido, da Amazônia, e a gente tem esse diagnóstico do que o nosso país, de fato, precisa para garantir os direitos, como a Mari falou antes, né? Garantir os direitos de crianças e adolescentes. Então, acho que a gente aporta esse conhecimento, essa capacidade de articulação local e institucional. A gente tem Ministério Público trabalhando com a gente, Tribunal de Contas, redes de educação. Então, são ativos que a gente tem, né? Além das experiências de outros estudos e de realidades de outros países também, que vem conseguindo trabalhar, né, e atingir resultados muito relevantes para crianças e para adolescentes. Então, a gente poder somar aos investimentos que a gente consegue atrair para o Brasil, internacionais. Investimentos brasileiros são super bem-vindos, né? A gente trabalha com KPIs, a gente trabalha com resultados, metas, então, acho que é isso, né? Eu acho que o cozido bom é aquele cozido que agrega a todos, né? Então, prazer, muito obrigada aí por Muito legal. fazer isso. Acho que a gente teve um problema com o vídeo no início, a gente vai passar novamente, mas se você puder voltar com a pergunta que tem para a Alice ainda, só para a gente, por favor. Isso, Alice, veio mais uma pergunta para você. Se você tiver que elencar os principais desafios de uma estratégia de voluntariado, o que você recomendaria, elencaria? Eu acho que o desafio é você encontrar uma coisa que realmente faça sentido para as duas partes. O voluntário precisa estar fazendo uma coisa que para ele sinta que ele possa contribuir, e isso que ele vai contribuir tem que fazer sentido para quem vai receber. Tem voluntário, por exemplo, você fala assim, não, estamos aqui com um programa de inserção de jovens no mundo do trabalho. Ele vai precisar de gente que consiga contar para ele como que funciona uma entrevista, como você se porta, etc. Não adianta eu pegar uma pessoa que não tenha o domínio disso, que só vai piorar a situação. Por outro lado, você vai ter uma situação, até esse ano a gente teve uma organização que recebeu uma doação de 500 mudas de árvores frutíferas, e eles não tinha braço para plantar. Vocês topam vir fazer uma ação? Pô, achei um monte, e não era o mesmo voluntário que faz a entrevista, ou ensina a entrevista, de repente não é o cara que foi plantar a árvore, ou era, porque é um cara que aqui no dia a dia é um executivo da empresa e tal, o lado B dele, ele adora jardinagem. Então, o desafio é você encontrar realmente esse ponto, o que conecta, né? Quer dizer, você realmente conseguir oferecer algo que faça sentido para o voluntário, que ele sinta que ele tem o que contribuir e, ao mesmo tempo, faça sentido para quem vai ser beneficiário. É difícil, não é trivial. É complexo, de fato. Bom, a gente daqui a pouco vai passar o vídeo, mas antes de passar o vídeo de encerramento, queria agradecer o meu sócio, Maurício Colombari, por estar aqui, a Mariana por estar conosco também, braço direito na nossa área de sustentabilidade corporativa. E queria passar a palavra para vocês, Alice, Mônica, para suas considerações finais, mensagens finais, agradecendo imensamente a ilustre presença de vocês. Foi uma honra recebê-las aqui. A gente sabe as dificuldades e a complexidade das agendas de vocês, então muito obrigado realmente por estarem aqui conosco e nos ajudarem a entender melhor essas complexidades e nos incentivarem, né, como é que a gente pode fazer parte desse futuro do Brasil. A palavra está com vocês. Então, na realidade, eu que tenho que agradecer pela oportunidade, esse papo gostoso. Parecia que a gente estava na sala de casa, batendo papo. Então, obrigada pelo convite. Acho que como mensagem final, o que eu fico assim, quem já foi picado, já está picado, mas quem não se expôs a poder participar, se dê essa chance, porque realmente é algo muito prazeroso. E PwC faz um trabalho incrível. Procurem a Mari, que ela vai conseguir também direcionar, mas eu diria, entendam que a gente faz parte de uma sociedade muito mais ampla, complexa, e que é muito bom você fazer alguma coisa que esteja contribuindo para o crescimento, para essa espiral positiva. Obrigada. Leandro, Maurício, Mari e Alice, também foi um super prazer estar aqui. A Alice é uma amiga de muitos anos aí de estrada. É muito legal, assim, de coração saber, né, o trabalho que vocês vêm fazendo com tanto rigor, com tanto cuidado, né? E assim, eu ouvi uma vez no Palácio do Planalto uma jovem
falar assim, eu não quero mais saber de falação, eu quero saber de fazição. Isso me marcou num grau, porque eu sou uma pessoa que vem da área de educação e tive a oportunidade de desenvolver por 14 anos a área de avaliação de uma fundação privada. Eu acho que o país, graças a Deus, a gente já tem todos os indicadores e diagnósticos que a gente precisa. Alguns melhores, outros piores, com mais ou com menos desagregação de dados, mas a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A questão é o como, que é o que a Alice falou, né? Quer dizer, como é que a gente faz essa concertação? E, assim, eu não gosto de usar a expressão dar a voz, eu acho que todos temos vozes. Os jovens têm vozes. Eu acho que o que a gente precisa é ouvir mais e fazer mais, né? As soluções estão postas, né? Estamos aqui, vocês estão aqui, né? A gente está aqui. Vamos lá, vamos fazer, né? É isso, fazição. Bom. Tá bom? Obrigado novamente, obrigado a todas e todos que participaram, que nos assistiram. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai passar o vídeo mais uma vez. A gente se vê nas próximas apresentações, nas próximas lives. Um abraço a todas e todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu amo o programa Access Your Potential. Te abre os olhos, né? É um impacto muito maior do que a gente pode ver a olho nu. O Access Your Potential é um programa de voluntariado corporativo da PwC Brasil. É voltado para jovens de 16 a 26 anos em situações sociais adversas. Na hora, eu falei, nossa, eu vi mentoria, hackathon. Não teria por que não participar. Nós falamos sobre inovação, novas metodologias, Saber ter empatia, ter criatividade. LinkedIn, currículo. Para mim, esse programa representou muito, então ele pode impactar, mudar a sua vida também. Você vai aprender para que você consiga, né, conquistar aonde você está se vendo ali daqui a alguns anos. Bom?